É inegável, todo fã de anime gosta de uma boa cena de luta, ainda mais quando o nosso personagem favorito acaba com o inimigo com um belo de um socão. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 melhores socos dos animes, depois da vinheta. Na 10ª posição, Leorio vs Ging Freaks. O Leorio é um personagem meio desperdiçado na versão de 2011 do anime Hunter vs Hunter, porque ele literalmente não faz quase nada, enquanto Kurapika, Gon e Killua têm vários feitos épicos no anime. Mas essa cena, no finalzinho do anime, surpreendeu os fãs e nos deixou bem mais curiosos sobre o personagem. Durante o arco da eleição do novo presidente da Associação Hunter, os Zodíacos estavam dando uma coletiva de imprensa e tal. Até aí, tudo tranquilo. Mas vale lembrar que no contexto desse arco, o Gon estava no hospital à beira da morte devido à sua luta contra Neferpitou, no arco das Formigas Quimera. O que acontece é que Leorio estava indignado com o Ging Freaks, que é o pai de Gon, e não tinha ido nem visitar o seu filho no hospital. E além disso, não demonstrava um pingo de preocupação com o estado do garoto. Até que o Leorio explodiu de raiva, foi até o microfone, disse que queria mandar uma pergunta pro Ging, mas na verdade usou a sua técnica Warping Punch, que permite que ele crie um portal para o seu soco alcançar um alvo distante e dá-lhe. O soco foi épico e surpreendeu a todos, pois sabemos que Ging é um dos mais poderosos usuários de Nen da atualidade, e o Leorio até aquele momento não tinha demonstrado nenhum feito extremo assim de poder. Fiquem aí com a cena. Em 9º lugar, Eren vs a Titã Fêmea. A luta aconteceu logo quando a Annie Leonhardt se revelou como a Titã Fêmea, lá no final da primeira temporada de Attack on Titan. A tropa de exploração já tinha enfrentado a Titã Fêmea e isso fez com que muitos soldados fossem mortos. O soco em si aconteceu quando o Armin armou uma emboscada para Annie ao suspeitar que ela era a Titã Fêmea. O plano de evitar com que ela se ferisse para conseguir se transformar não correu perfeitamente, pois a Annie tinha uma espécie de agulha em seu anel que possibilitou que ela furasse o seu dedo e assim se transformasse em Titã, no meio da cidade da muralha China. Após Annie causar muita destruição, Eren estava aos meios dos destroços de uma construção que desabou sobre ele. Eren começou a lembrar de seus amigos morrendo no combate contra a Titã Fêmea, lembrou que eles precisavam dele já que ele era uma das únicas armas eficientes contra o Titã naquela época. Até que ele arranjou forças para se transformar mais uma vez e foi isso que aconteceu. Em 8º lugar, mais um de Hunter x Hunter, Gon vs Hisoka. A luta aconteceu no arco da Torre Celestial, aquela torre em que os participantes lutam entre si em busca de prêmios em dinheiro. Gon e Killua participaram dessa torre só para conseguir o dinheiro para comprar o Grid Island, que é um game feito pelo Ging Freaks. Mal sabiam eles que nessa torre eles aprenderiam Nen, graças ao Ming, que foi o seu instrutor, e ensinou os fundamentos básicos para que eles pudessem avançar mais andares da Torre Celestial. E o que aconteceu é que finalmente chegou a hora de Gon ter sua revanche contra o Hisoka. Vale lembrar que no arco do Exame Hunter, o primeiro arco do anime, o Hisoka deu a sua plaquinha pro Gon, dizendo que Gon só devolveria a placa assim que ele fosse capaz de acertar um soco no Hisoka. A luta foi muito boa, uma das melhores dos animes, e depois de diversos golpes trocados, o Gon acertou esse soco épico. Em 7º lugar, foi quando Saitama socou o Genos de brincadeira. Essa é uma cena mais cômica, porém também foi muito boa. Lá no começo de One Punch Man, quando o Genos estava testando seus novos upgrades contra ninguém menos que o seu mestre Saitama, o que aconteceu foi que Genos estava indo com tudo pra cima de Saitama para testar os seus novos poderes, enquanto o Careca só estava brincando e desviando, não levando o treino a sério. Até que o Genos se irritou com essas brincadeiras e pediu que Saitama lutasse a sério. Então Saitama resolveu dar o seu primeiro golpe de verdade e foi isso que aconteceu. Mestre, fala. Não se segure.
E o mais importante, continue lutando até eu não poder mais lutar de novo. Não pode ser. Morte. Em sexto lugar, All Might vs All for One. Na terceira temporada de Boku no Hero, o vilão All for One finalmente deu as caras, o que fez os fãs irem à loucura, já que All Might teria mais uma luta séria para nos mostrar. O problema é que o All Might já estava bem ferido e seus poderes já estavam longe de seu auge. No decorrer da luta, o All for One foi esgotando, o que fez com que o All Might não conseguisse mais manter sua forma de herói e acabou revelando para o mundo a sua real identidade, que era um magrelo e com aparência nada heróica, nada comparada ao que todos acreditavam. Mas para retomar as esperanças das pessoas, o All Might defendeu um golpe do All for One com uma mão e na hora conseguiu transferir o seu poder para o outro braço, resultando em um dos socos mais épicos de Boku no Hero, que é o United States of Smash. Vejam a cena com seus próprios olhos. Em quinto lugar, mais uma do All Might, dessa vez contra o Nomo. Dessa vez na primeira temporada, durante um treinamento de desastres com o Professor 13, o lugar foi invadido pela união dos vilões, causando um embate entre o professor e os dois vilões. Quando o combate já estava tenso e os alunos sem esperança, o All Might finalmente chegou com aquela trilha sonora épica dele que deixa todo mundo com esperanças novamente. All Might trocou alguns socos com os vilões, mas estranhou, porque os seus socos não estavam danificando o corpo de Nomo. Após finalmente entender que o poder de Nomo na verdade era regeneração, All Might concluiu que para derrotá-lo ele precisaria dar um dano muito alto explodindo o adversário antes que ele pudesse regenerar. Assim, depois dos dois trocarem uma barragem de socos, o All Might jogou o Nomo no chão e preparou um soco. Aquela animação com os antigos usuários do One for All apareceu e o All Might acertou um socão em Nomo que o fez voar longe. Dá só uma olhada. Em quarto lugar, Saitama vs Meteoro. Logo quando Saitama conseguiu virar um herói oficialmente, ele buscava feitos heróicos para manter a sua licença. Até que a cena mostra o Genos e o Metal Knight tentando impedir que um meteoro atingisse a cidade, mas o Metal Knight logo pensou ser impossível parar esse meteoro. Aí ele desistiu e só saiu do lugar. Silver Fang chegou no local e também achou difícil pararem. O Genos utilizou todo o seu poder para lançar um raio em direção ao meteoro, mas falhou porque o meteoro nem foi riscado. Até que o nosso herói de baixa classe, Saitama, chegou na cena com aquela trilha sonora badass do personagem andando na passada de jogador, caminhando até o prédio em que o Genos e o Silver Fang estavam, até que o Silver Fang perguntou a Saitama quem que ele era e o que ele estava fazendo ali, porque ele não aparentava ser forte, todo mundo sabe disso, o Saitama não tem a aparência de ser alguém forte. Aí o Saitama respondeu com aquela sua frase clássica: eu sou apenas um herói por diversão. Saitama pega um impulso no prédio, salta em direção ao meteoro e o atravessa com um soco, destruindo o meteoro em milhares de partes, impedindo que esse atingisse em cheio e limpasse a cidade do mapa. Mestre? Você não vai cair na minha cidade! E abrindo nosso pódio com a terceira posição, temos Luffy vs Bellamy. O melhor dessa cena é o contexto. O Luffy e o Zoro apanharam violentamente da tripulação de Bellamy, após terem perguntado sobre a Ilha do Céu, o que fez com que a tripulação de Bellamy zombasse dos sonhos e faz que tudo aquilo de Ilha do Céu não passava de besteira. Vale lembrar que o Luffy e o Zoro poderiam ter se defendido e até derrotado a tripulação deles inteira, mas o Luffy ordenou a Zoro para que eles não lutassem. O Bellamy era capitão de uma tripulação que causava alguns problemas na ilha de Jaya, mas ele não era tão poderoso quanto ele pensava. Algum tempo depois dessa cena, Luffy foi sozinho confrontar a tripulação do Bellamy, mas todos riram da cara dele, exceto um homem que estava no local e encontrou o folheto da recompensa de Luffy, vendo que ela era muito maior que a de Bellamy.
Esse homem tentou avisar a tripulação, mas ninguém deu ouvidos a ele, o que resultou em uma luta entre Luffy e Bellamy, e o Bellamy perguntou a Luffy: "Você sabe dar um soco?" Antes de partir para o seu ataque, usando sua Akuma no Mi da mola para saltar rapidamente nas paredes, gerando velocidade para aumentar o poder de seu soco, o Luffy ficou apenas parado olhando. Ouvindo as besteiras que o Bellamy dizia sobre a Era dos Sonhos, Luffy ficou muito irritado. Até que ele repetiu a pergunta de Bellamy: "Se eu sei dar um soco?" E foi isso que o nosso protagonista fez. パンチの打ち方を知ってるかって？ やっちまえベラミー、そんなアホには現実を生きる資格もねえのさ。あばよ麦わら。 Em segundo lugar, mais uma de Hunter x Hunter, dessa vez Gon vs Neferpitou. Pra mim, essa foi uma das melhores lutas de Hunter x Hunter, se não a melhor. Ela ocorreu durante a invasão dos Hunters ao palácio que havia sido tomado pelo Meruem. Enquanto Netero levou o Meruem para outro lugar para que eles pudessem lutar, cada Hunter ficou responsável por um guarda real. Gon e Killua ficaram responsáveis por derrotar Pitou, que era claramente muito mais forte que os dois. Mas o que aconteceu foi surpreendente. Pitou precisava curar Komugi, que havia sido atingida pelo Dragon Dive de Zeno Zodiac durante a invasão. Para que Gon não a atrapalhasse, Pitou prometeu que depois de curar a Komugi, ela curaria Kaito. E o Gon inocentemente aceitou, pois ainda tinha esperança de que seu amigo Kaito pudesse estar vivo e ser curado por Pitou. Mas após terminar de curar a Komugi, a Pitou na verdade começou a curar o seu próprio braço. E o Gon, sem entender, questionou o que estava acontecendo. A Pitou falou a verdade. Era impossível curar Kaito, pois ele já estava morto. E agora a Pitou tinha que matar o Gon. O ódio tomou conta do garoto, que sacrificou seu próprio Nen para ter o poder necessário para matar a Pitou. O seu corpo e o cabelo começaram a crescer, uma aura preta e vermelha surgiu em volta do personagem, e aquela imagem épica do Gon, todo dark, preto, com branco, assim, os olhos brancos, surgiu na tela, aquele olhar assustador do Gon, aquele trilha sonora que gerou um clima de tensão pra cena, muito bom, tudo perfeito, e deixou os fãs muito empolgados pro combate que estava por vir. Essa forma do Gon é chamada de Gon adulto, talvez um dos seres mais poderosos de Hunter x Hunter. A luta se inicia e a Pitou não tem a mínima chance. O Gon adulto é muito mais poderoso que ela, o que permitiu que ele massacrasse a Pitou. Gon socou o seu crânio até arrancá-lo. Killua apareceu e viu o Gon naquela forma e ficou sem entender nada. Gon se distraiu e o Nen pós-mortem de Pitou permitiu que ela usasse a Terpsicora mais uma vez. E aproveitando a distração de Gon, Pitou conseguiu arrancar um braço do garoto. Killua se preocupou, mas Gon disse que ele podia ficar tranquilo, pois agora pelo menos ele estava igual a Kaito, que havia perdido seu braço para proteger Gon e Killua do ataque de Pitou um tempo atrás. Até que o Gon pegou seu próprio braço decapitado, cravou no peito de Pitou e socou o próprio braço cravado, explodindo a Pitou completamente, resultando para mim em uma das cenas mais épicas e mais brutais dos animes. Se liga como foi. E para fechar a nossa lista, em primeiríssimo lugar, Luffy contra o Tenryubito. Eu não podia deixar de falar dessa cena, já que One Piece é meu anime favorito, e ela aconteceu no arco da ilha Sabaody. O contexto dessa cena é que a Kame, que era uma sereia que é amiga da tripulação do Chapéu de Palha, havia sido sequestrada para ser vendida em um leilão para os Tenryubitos. Em One Piece tem toda uma discussão de racismo que os tritões, os homens peixes, a incluir as sereias, sofrem pelos humanos, o que gera esses sequestros para que eles sejam vendidos como escravos, ou até para ficar de decoração em Aquarius, para você ver o absurdo. Se quiserem entender melhor, eu recomendo assistir o vídeo do Guto da Cronosfera. Eu vou deixar o link na descrição. Tá, os Chapéus de Palha entraram no leilão, já que eles estavam com algum dinheiro que eles tinham conseguido anteriormente, para tentar comprar a sua amiga de volta e libertá-la.
Mas mal sabiam eles que eles teriam que competir financeiramente com os Tenryubitos, e isso seria impossível já que eles são a elite do mundo e eles podem fazer o que eles quiserem, inclusive escravizar qualquer pessoa que eles verem na frente. O Luffy não sabia direito quem eram os Tenryubitos, muito menos que eles eram protegidos pela marinha, ao ponto de que se um Tenryubito for atacado, automaticamente um almirante da marinha é enviado ao local para protegê-lo. Aconteceu algumas coisas no leilão e o Hashi, que agora também era amigo da tripulação de Luffy, começou a ser atacado, a tomar tiros do Tenryubito para tentar proteger a Kame. E como conhecemos o Luffy, a gente sabe que ele jamais aceita que seus amigos sejam feridos injustamente, que gerou uma fúria incontrolável no personagem, que partiu para cima do Tenryubito e o socou, chocando a todos da plateia, inclusive os supernovas. Veja a cena com seus próprios olhos. お前もムカつくいな E como bônus, a nossa querida inscrita Artamis me lembrou de um puta socão que não poderia ficar de fora no vídeo, e ele foi simplesmente o soco mais épico de todos os animes. Eu não tenho nem muito o que comentar, só dá uma olhada. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva, curta e comente alguma coisa aí pra me ajudar. É isso, esse é o Série Séria, muito obrigado por assistir.